boa tarde a todos. Hoje nós falaremos sobre ativismo judicial em tempo de pandemia, o que a Constituição e o CPC têm a dizer sobre isso. O nosso convidado de hoje é o professor Medina. Vamos só aguardar um instantezinho para recebê-lo aqui. Oi, professor Medina, tudo bem? Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à nossa live. Eu ia fazer um breve resumo do seu currículo, que é muito extenso. Podemos começar. Pode se apresentar, por favor? Tá ótimo, então. Olha, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a você, agradecer à editora Revista dos Tribunais, a gentileza de me convidar para participar dessa live sobre um tema tão interessante, tão instigante, né? Que é o ativismo judicial, e não apenas o ativismo judicial em si mesmo considerado, mas o ativismo judicial em tempos de pandemia. Então, é algo que interessa a todos nós. Eu tenho interesse no assunto por causa dos meus estudos em direito constitucional, direito civil, como advogado também, porque isso acabou repercutindo bastante na advocacia, e também para aquilo que nos interessa enquanto a gente estuda os princípios, as garantias relacionadas ao direito processual civil também, né? Então, eu me interessei muito pelo tema. A gente tinha combinado de fazer esse nosso encontro há algum tempo, mas por razões médicas eu acabei não participando, mas agora, né, pudemos aí retornar e começar agora sim a discutir essa matéria. Bom, veja, Aline, eu escrevo com a editora Revista dos Tribunais desde 1998. O primeiro livro que saiu pela editora Revista dos Tribunais foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado sobre pré-questionamento, né? Pré-questionamento, recurso extraordinário e recurso especial. E tendo trabalhado com recurso especial e recurso extraordinário na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, daí acabei sendo desafiado a trabalhar com outro assunto, que foi sobre princípios no processo de execução. Eu estava convencido na ocasião, veja, a dissertação de mestrado eu defendi em 97, virou livro em 98, né? E a tese de doutorado eu defendi em 2001 e o livro saiu em 2002. Mas veja, na tese, portanto, eu trabalhei sobre princípios relacionados à execução e, por exemplo, naquela época, né, em 2001, a gente defendeu, por exemplo, a existência ou o surgimento de um princípio novo que então vinha se manifestando, chamado princípio da atipicidade das medidas executivas. Então, a gente mal imaginava, ali em 2001, que esse princípio acabaria ganhando força total, chamemos assim, né, com o Código de Processo Civil de 2015. Então, hoje, o que a gente fala, o que muitos falam de atipicidade das medidas executivas, naquela época ainda era algo relativamente excepcional, né? Hoje, não. Hoje, é muito comum se falar, por exemplo, em uma ação de execução qualquer, se pedir a suspensão do passaporte do devedor, da licença para dirigir do devedor e assim sucessivamente, né? Mas quando eu defendi a tese de doutorado, naquela época, a gente começava a discutir com um pouco mais de ênfase na doutrina brasileira sobre como a gente deveria considerar os princípios jurídicos a partir dessa leitura de autores como Robert Alex, Ronald Dworkin, que muita gente, inclusive, aliás, até hoje, né, considera que esses autores pensam de uma mesma maneira. E eu senti que eu precisava estudar isso um pouco mais, eu precisava me aprofundar um pouco mais nessa matéria, e foi então que surgiu a oportunidade de eu sou professor no programa de mestrado em Direito da Universidade Paranaense, e na época a Universidade Paranaense tinha um convênio com a Universidade de Sevilha, na Espanha, e em 2009 eu saí para uma incursão naquela universidade, pesquisas, aulas e tal. Pesquisei também na Universidade de Madrid, tive contato com os professores e, enfim, de lá eu trouxe um material que eu considerava bem interessante para publicar aqui no Brasil,
Eu não chamo isso de pós-doutorado, porque muita gente, quando você diz pós-doutorado, muita gente acha que é um título após o doutorado, né? Para mim, pelo menos, não existe isso, mas tudo bem. Daí veio para a editora. E na época, né, a editora gostou do material, mas me sugeriu, naquele contexto todo, que eu usasse aquele material para preparar uma Constituição Federal comentada. Eu achei interessante porque eu não tinha um perfil eu não era um autor ou um pesquisador, como não me considero também, até hoje, né, assim, um constitucionalista, pura e simplesmente, né? Eu comecei como professor de Direito Civil, dei aula de Direito Civil até poucos anos atrás, mas daí o meu mestrado e meu doutorado foram realizados em Direito Processual Civil e, mais recentemente, minhas pesquisas, digamos assim, têm focado o direito constitucional como um todo, né? Quando a Constituição Federal comentada surgiu, isso me estimulou ainda mais a estudar problemas relacionados aos recursos extraordinário especial, técnicas de controle de constitucionalidade. Isso me fez também enxergar o direito processual civil, o Código de Processo Civil, em meus comentários, com uma perspectiva, então, um pouquinho diferente também, né? Eu acho que sempre que a gente caminha ou passeia por áreas diferentes, por áreas que estão fora daquela nossa zona de conforto, né? A gente sempre traz algo diferente, né? Então, foi assim que surgiu. Na verdade, foi todo um caminho que foi sendo percorrido e a Constituição Federal comentada está aí, agora saindo uma nova edição em 2001, assim também o Código de Processo Civil comentado e outros livros, né? Que tem sido aí fruto das minhas reflexões que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, né? Na verdade, assim, é interessante, né? Porque eu comecei a estudar controle de constitucionalidade para minha dissertação de mestrado, né? Porque eu trabalhava na ocasião, naquela época, lá atrás, com problemas relacionados à interpretação e aplicação da norma constitucional no julgamento de recurso extraordinário, né? Mas isso foi mudando muito. Na verdade, assim, as técnicas de controle de constitucionalidade, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco sobre isso ao longo desse nosso encontro aqui. Mas as técnicas de controle de constitucionalidade, elas foram mudando ou evoluindo, né, muito de lá para cá, né? Uhum. E, na verdade, isso tudo se dá porque, a meu ver, a relação que ocorre entre, por exemplo, órgão legiferante e órgão do judiciário, e órgãos do Poder Executivo e órgãos do Poder Judiciário, não é uma relação, essa relação que se dá, não é uma relação abstrata, vamos chamar assim, que se operaria entre, digamos assim, como se fosse uma relação matemática, vamos dizer, né, entre sujeitos abstratos, né? Na verdade, o que ocorre, segundo eu entendo, nesse caso, é uma manifestação daquilo que alguns autores chamam de sistema interacional. Porque, veja, por exemplo, quando a gente falava lá atrás, né? E veja, Aline, a hora que se você quiser me interromper, fique à vontade, eu vou falando aqui. Falar para o pessoal que quiser mandar dúvidas, pode mandar aqui para a gente que eu pergunto para o professor, por favor. É verdade, obrigado, muito obrigado, Aline. E, na verdade, eu não sei se eu já falei, falo de novo, boa noite a todos, né? Boa tarde, bom final de tarde a todos e boa noite, dependendo do horário que a gente estiver conversando aqui, vocês forem entrando aqui na conversa. Por favor, mandem suas perguntas. Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, eu me comprometo a ir respondendo ao longo do tempo, gravando vídeo, postando nas redes sociais aí, aquilo que a gente puder falar a respeito. E muito obrigado a todo mundo que está aqui já o pessoal, estou vendo o pessoal entrando aqui no nosso bate-papo, na nossa live. Fico muito contente com a presença de todos. Muito obrigado mesmo, gente. Bom, mas prosseguindo. Eu lembro que quando a gente começou a estudar controle de constitucionalidade, e eram decisões assim que se manifestavam, ainda no começo da vigência da Constituição de 88, se pensava muito no Supremo Tribunal Federal como aquele, vamos chamar assim, legislador negativo, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele se limitaria a declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade das normas infraconstitucionais, né? Das regras infraconstitucionais. Havia, sem dúvida, algumas decisões antes dessa época, ou melhor, antes do início da vigência da Constituição de 88, que já, de algum modo, autorizavam
ou já reconheciam a possibilidade de, por exemplo, se proferir uma decisão que desse uma interpretação conforme a Constituição, né? Então, isso, de uma maneira ainda tímida, existia na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal lá atrás, mas foi com a Constituição de 88, né, e com a evolução experimentada pela nossa doutrina e também pela jurisprudência a partir da Constituição de 88, que a gente foi vendo uma evolução bastante importante e intensa nessas técnicas de controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, se fala bastante que um grande salto, vamos chamar assim, né, se operou quando se passou a admitir na própria jurisprudência do Supremo, e depois isso veio a ser disciplinado em lei, que o Supremo Tribunal Federal, quando declarasse a inconstitucionalidade de uma regra, ele pudesse modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, né? Durante muito tempo prevaleceu entre nós a ideia de que, declarada a inconstitucionalidade de uma regra, essa decisão do Supremo Tribunal Federal sempre produziria efeitos ex tunc, ou seja, a regra seria considerada inconstitucional desde o seu nascedouro. Mas notem, uma disposição, por exemplo, do Código Civil, ainda que ela esteja em vigor, o Código Civil de 2002 está em vigor até hoje, não é? Aí há 20 anos praticamente, o fato de ela estar ali em vigor durante tanto tempo ocorra o que alguns autores chamam de uso capião constitucional, né? Ou seja, o decurso do tempo não faz com que uma regra deva ser considerada, a partir de determinado momento, constitucional apenas por isso. Agora, é inegável que com o decurso do tempo, e a partir do momento que as pessoas vivem com aquela regra como se ela tivesse legitimidade à luz da Constituição, eu tenho que proteger, né, a boa-fé objetiva, né, da sociedade, das pessoas que viviam, que faziam seus negócios, que tinham suas relações familiares, que tinham suas relações de direito de propriedade, administração pública, enfim, de todos os âmbitos do direito, né, a gente vivia com aquela regra como se ela fosse constitucional. Então foi a partir de situações como essas que a jurisprudência do Supremo e depois a lei passou a admitir, né, que então se realizasse essas técnicas de modulação da declaração de inconstitucionalidade. Essa foi talvez a primeira manifestação, digamos assim, de decisão de cunho interpretativo, né, que foi se afastando um pouco daquela ideia de o Supremo Tribunal Federal meramente como legislador negativo. Então, a gente já percebe aí que o órgão jurisdicional, no caso o Supremo Tribunal Federal, ele já começa a pensar, veja, muito antes dessa reforma recente pela qual passou a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal já pensava lá atrás, mais de 30 anos atrás, né, em proteger a boa-fé daqueles que viviam com base numa regra que até então era considerada constitucional, e o Supremo Tribunal Federal deliberava a respeito pensando em quê? Ora, pensava nas consequências da sua decisão. Né? Em que medida essa minha decisão vai afetar os negócios, as relações sociais como um todo, econômicas e assim sucessivamente. Então, pode-se dizer que a técnica de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade talvez tenha sido a mais incisiva manifestação dessas técnicas interpretativas lá na origem. Mas, posteriormente, isso foi evoluindo. Então, por exemplo, isso também está previsto na lei hoje, né? Surgiu na jurisprudência aquilo que se convencionou chamar de interpretação conforme a Constituição. Né? Surgiu também na jurisprudência a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, e isso é uma evolução mais recente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal proferir decisões de alguma maneira regulando, ainda que de forma transitória, né, determinada situação social, econômica, à luz da Constituição, até que houvesse uma lei a respeito. Né? E isso não apenas de ação declaratória, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas essa postura construtivista foi surgindo ao longo do tempo, mesmo nos mandados da injunção. Né? Então,
também isso foi objeto de reforma recente legislativa. A lei que disciplina o mandado de injunção, no seu artigo 8º, salvo engano, prevê textualmente a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, né, um mandado de injunção dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal disciplinar, ainda que de uma maneira temporária, vamos chamar assim, né, determinadas situações jurídicas. Uma coisa interessante é que tudo isso é desenvolvido, é realizado, é trabalhado, vamos chamar assim, pelo Supremo Tribunal Federal, e até hoje o Supremo Tribunal Federal usa, para esses casos, a expressão eu estou dando uma interpretação conforme a Constituição aqui nesse caso. Mas, posso estar enganado, mas a meu ver, talvez só o ministro Gilmar Mendes assume isso. O ministro Gilmar Mendes tem afirmado em algumas decisões que, nesse caso, nós estamos indo além de uma mera interpretação conforme a Constituição, né? Porque quando eu dou uma interpretação conforme a Constituição, eu ainda não crio necessariamente um enunciado normativo diferente daquilo que eu, de algum modo, extraio do texto constitucional. É uma decisão interpretativa, ainda que essa expressão não seja a mais feliz, mas é uma decisão interpretativa que ainda, de alguma maneira, se conforma ao texto constitucional, né? Agora, quando eu, por exemplo, digo que determinada regra é inconstitucional e crio, vamos dizer assim, um enunciado novo com base naquilo, ou reconheço a omissão, digamos assim, do legislador, que deixou de disciplinar determinado tema, né? E eu vou, né, ali e crio um enunciado normativo. Nesse caso, o ministro Gilmar, ele proferiu, eu cito essas decisões nos meus livros, o ministro Gilmar chama essas decisões, e eu reconheço que isso está certo, de decisões manipulativas. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando realiza técnicas de controle de constitucionalidade, mais recentemente, tem empregado também técnicas manipulativas, que podem ser substitutivas, quando, por exemplo, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma regra e cria outro enunciado no seu lugar, ou aditivas, quando reconhece a omissão do legislador e vai além. Isso é interessante, porque isso tem tudo a ver, Aline, pessoal, com o que se convencionou chamar de ativismo judicial também. Eu não sei se eu já posso ir seguindo, Aline. Pode sim. A Kênia só mandou uma pergunta aqui, pediu para o professor falar um pouquinho sobre o ativismo judicial no STF, mas foi esse tema que o professor começou a falar agora. Perfeito. Então, muito bom, obrigado, Kênia. Ótima questão. Porque, veja, o que é o ativismo judicial? Muito se fala, na verdade, não é de hoje que se fala sobre o que seria ativismo judicial. Não é possível, a meu ver, falar que exista uma definição unívoca, um sentido único de ativismo. Veja, lá atrás, eu atribuo essa expressão, esse sentido ao professor José Afonso da Silva, talvez o maior constitucionalista que a gente conhece hoje. Sem dúvida, o mais citado, né, dos meus livros de constitucional é o professor José Afonso da Silva. Mas o professor José Afonso da Silva, ele dizia o seguinte: não, o Supremo deve sim realizar o ativismo judicial. E o que era ativismo judicial à luz da concepção do professor José Afonso da Silva lá atrás? Veja, lá atrás, lá no começo. Para ele, haveria ativismo na aplicação da Constituição de forma criativa, com o propósito de se realizar direitos fundamentais. Olha só que interessante. Aplicação da Constituição de forma criativa, com o intuito de realizar direitos fundamentais. E o professor José Afonso da Silva, quando ele escreve isso, ele cita, por exemplo, a evolução experimentada pela jurisprudência da Corte Suprema norte-americana no reconhecimento de direitos civis naquela sociedade, né, que a gente sabe que tem casos marcantes, né, ali naquele contexto. Agora, veja só, essa concepção de ativismo do professor, que não é só dele, eu estou citando ele porque ele é uma referência, mas muitos autores seguem semelhante modo de pensar. Hoje, a meu ver, a gente não pode mais considerar propriamente ativismo. A gente considerava ativismo em um contexto em que, Aline, pessoal, a gente poderia considerar algo excepcionalíssimo
não digo absurdo, mas algo que foge do padrão, o juiz aplicar diretamente a Constituição. Veja, eu sou de uma geração, aqueles de vocês que, como eu, estudaram direito, fizeram faculdade de direito, se formaram ali no começo da década de 90 do século passado, ou do milênio passado, né? Eu sou de uma geração que, quando a gente estudava direito civil, a gente não pensava necessariamente em interpretar as leis civis à luz da Constituição. Isso era algo, quando a gente pensava em direito constitucional, a gente pensava lá atrás, né, de uma maneira meio tímida ainda. Os textos constitucionais disciplinam a forma de o Estado se relacionar ali, acolá, processo legislativo, direito tributário. Havia ainda aquela dicotomia de uma maneira quase absoluta entre direito público e direito privado. Então, direito constitucional era um tema do direito público, né? Aqueles que estão nos assistindo aí, que se formou naquela época, começou a atuar naquela época, vai se lembrar disso. E um sintoma disso, um sinal de que a gente experimentou uma transição quanto a isso, se deu quando, no começo do milênio, ou do século, se preferir, ali no início dos anos 2000, ficou forte entre nós um movimento chamado de constitucionalização do direito privado, ou constitucionalização do direito civil, né? Então, autores como hoje ministros Fachin, Barroso, né? Vários professores começaram a defender que seria necessário, claro que muitos deles já defendiam isso há bastante tempo, mas esse movimento se tornou forte nesse contexto em que surgia o então novo Código Civil, o Código Civil de 2002. Né? Então, o que foi meu professor, né? O professor Nelson Neri, por exemplo, quando surgiu o então novo Código Civil, ele falava bastante disso, né? Da necessidade de se dar ao Código Civil de 2002 uma interpretação, um sentido que fosse conforme a Constituição. Veja, isso foi tão marcante, talvez o pessoal mais novo que esteja nos assistindo talvez nem saiba talvez disso, mas surgiu um movimento que ganhou o nome, constitucionalização do direito privado, ou constitucionalização do direito civil, porque naquele momento a gente não pensava em se interpretar necessariamente as regras infraconstitucionais à luz da Constituição. A Constituição nunca era, vamos chamar assim, um ponto de partida para a interpretação das regras. Não era incomum a gente tratar as normas constitucionais quase como se fossem um meio supletivo de lacuna, sabe? Eu estou na dúvida aqui quanto ao modo de interpretar esse artigo aqui do CPC. Bom, então vou ver qual é mais condizente com a Constituição. Então você ia à Constituição apenas quando você não se sentia seguro quanto ao modo como determinada regra deveria ser interpretada se lida isoladamente. Isso mudou muito, porque hoje não se coloca em dúvida a força normativa da Constituição. Ou seja, não se coloca em dúvida que a Constituição tem, de fato, força normativa, não é uma mera carta de intenções, né? E a Constituição não precisa da intermediação do legislador ordinário, vamos chamar assim, para ser aplicada no caso concreto. Então, essa concepção do professor José Afonso da Silva não é errada, não é uma crítica. Mas talvez o próprio professor José Afonso da Silva pense diferente, assim como aqueles que, como ele, pensavam desse modo antigamente, talvez hoje pensem diferente. Porque aplicar diretamente a Constituição ao caso concreto não é mais considerado, pelo menos pela doutrina mais recente, e assim também pelo Supremo, e o STJ e todos os tribunais, isso não é mais considerado uma posição ativista. Isso não é um ativismo judicial. A partir do momento que eu reconheço que a Constituição tem força normativa, a partir do momento que eu admito a supremacia da Constituição, eu devo aplicá-la. E no Brasil, e aqui abrindo um parêntese, Aline, se me permite, fique à vontade para me interromper a hora que você... Senão me empolgo e vou falando, tá? Tem uma pergunta. Termina seu raciocínio aí, eu te faço. Tá. Isso já vai nos levando para o próximo movimento ainda relacionado ao ativismo. Por quê? Ok, então, com esse movimento da constitucionalização do direito privado, ou do direito civil, como preferirem, se passou a admitir, me parece que isso é praticamente tranquilo, pacífico hoje na nossa doutrina, que devemos interpretar todo o direito infraconstitucional à luz da Constituição. Ok, né?
Mas daí, a partir desse momento, a partir desse sentimento, de como de uma forma pendular, vamos chamar assim, a gente deixou de dar uma interpretação acanhada, ou melhor, a gente deixou de dar uma interpretação, uma aplicação melhor, acanhada à Constituição, como a gente fazia antigamente. E a partir de certo momento, a gente começou a aplicar diretamente a Constituição para tudo. Então, de repente, eu estou aqui numa disputa com o meu vizinho, porque a minha sacada, ou o meu vizinho acha que a sacada do meu apartamento, de alguma maneira, está afetando o apartamento dele. Ou eu coloquei uma piscina daquelas de plástico na sacada do meu apartamento para meus filhos tomarem banho no domingo à tarde, ou coisa parecida assim. Daí o vizinho discute comigo, porque eu não poderia pôr aquela piscininha, né, de plástico, né, ali na sacada. E qual vai ser o fundamento que ele vai mover, que ele vai usar para mover uma ação contra mim? Qual vai ser o fundamento que eu vou usar em minha defesa numa ação dessa natureza? Olha, Aline, pessoal, eu não descarto que muito provavelmente uma das partes, se não as duas, vão usar ali o artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Dignidade da pessoa humana, eu tenho o direito de usar aqui. Veja, pessoal, essa questão, não estou dizendo que, eu não estou falando mal da dignidade da pessoa humana, não é isso. Eu quero que vocês me entendam o seguinte: saber se eu posso ter uma piscina de, sei lá, de que jeito, na sacada do apartamento, e meu vizinho pode ter ou não pode ter, isso vai ser resolvido por, sei lá, uma lei municipal, no máximo o Código Civil, né? Para disciplinar isso. O fato de nós, a partir de certo momento, começarmos a usar a Constituição para tudo de maneira ilimitada, de maneira desnecessária, isso acabou fazendo com que a importância da Constituição, não digo que ela perdeu a importância, mas ela foi, de algum modo, sendo diluída. Se tornou lugar comum, se tornou um argumento como uma varinha de condão que eu uso para qualquer coisa, sabe? E aí nos leva para esse próximo movimento, vamos chamar assim, do ativismo. Por quê? Nesse contexto, a gente observou uma hipertrofia do trabalho do Poder Judiciário. E isso não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas também dos juízes do Brasil inteiro, vamos chamar assim. Eu acho que no Brasil deve ter mais ou menos, se minha conta, entre 15 e 20 mil juízes. A diferença do que acontece em outros países, no direito, não em todos, mas em alguns países, no direito brasileiro, todo juiz deve aplicar a Constituição, né? E todo juiz deve realizar controle de constitucionalidade. Então, se aqui no município de São Paulo, você está em São Paulo, eu estou no interior do Paraná, né? Se no município de São Paulo, se no município de Maringá, que é a cidade onde eu resido, tem uma lei municipal contrária à Constituição, o juiz aqui de Maringá, ou o juiz aí de São Paulo, ou o juiz de qualquer Brasil, conforme o caso, ele vai ter, ele pode, ainda que isso produza efeito só para o caso concreto, esse juiz vai poder dizer o seguinte: essa regra municipal é inconstitucional e por isso deixo de aplicá-la. Agora, o problema é que aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 17 mil juízes fazendo isso. Agora, veja só, eu volto aqui, Aline, ao ponto que a gente comentou no começo, né? A relação que se dá entre poder judiciário e poder legislativo, ou a relação que se dá entre poder judiciário e poder executivo e o administrador público, não é uma relação abstrata entre sujeitos estáticos, mas é uma relação, ou melhor, é um sistema interacional. De modo que o jeito que o juiz atua, o modo como o administrador atua, o modo como o legislador atua ou deixe de atuar, repercute no modo como o Poder Judiciário também vai atuando. Então, por exemplo, você está um exemplo já antigo, né, porque a jurisprudência já se pacificou há bastante tempo a respeito disso. Há a decisão do Supremo Tribunal Federal que tratou do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, né, como entidade familiar, etc. É por muitos considerada uma manifestação de ativismo judicial. E o próprio ministro Celso de Mello, no voto por ele proferido nesse julgado, ele reconhece isso. E o ministro diz assim: olha, a prática de ativismo judicial não é para ser usada de maneira injustificada ou injustificável,
mas em situações excepcionais, disse naquela ocasião o ministro, em situações excepcionais, o Supremo deve sim atuar de maneira ativista. E dentre outras situações, o ministro Celso disse o seguinte, o ministro Celso de Mello, aposentado recentemente, disse o seguinte: quando há uma omissão deliberada e injustificável dos órgãos legiferantes. Então, note, segundo ele, o Congresso Nacional não deveria ter feito já há muito tempo uma emenda constitucional alterando lá o parágrafo, acho que do artigo 226 da Constituição, que trata do conceito de família, do conceito de casamento e etc. Daí dizem os ministros, sim, deveria. Mas como o Congresso Nacional não fez isso, né, para impedir que essa omissão legislativa evite ou atrapalhe a fruição de direitos fundamentais, eu, Supremo Tribunal Federal, vou ali e realizo e faço uma atuação ativista. Então, o próprio ministro Celso de Mello, naquela decisão, disse que isso foi ativismo. Então, me parece que, talvez, com esse exemplo, a gente talvez esteja chegando perto de um conceito de ativismo. Ou seja, quando o Poder Judiciário realiza algo ocupando a posição do órgão legiferante, aquela postura que o órgão legiferante deveria ter manifestado, ou do próprio administrador público. Né? Então, assim, o pessoal está nos assistindo aí do Brasil inteiro, né? Exemplo de situação em que há algum tempo a gente poderia chamar de ativismo. E agora, no contexto da pandemia, muito se discute a respeito disso, né? Tem um julgado recente agora da pandemia que a gente pudesse aplicar como exemplo? Sim. Então, por exemplo, não sei se o pessoal vai se lembrar, houve, há algum tempo atrás, eu acho que o primeiro caso foi em São Luís, no Maranhão, que o Ministério Público moveu uma ação contra o município, né, pedindo que o juiz disciplinasse o lockdown no município. Né? Mas espera aí, a restrição quanto à movimentação de pessoas, a restrição quanto ao comércio, à atividade empresarial, etc., não é algo que deveria decorrer de uma manifestação do administrador público ou talvez do legislador? Mas, então, veja, é por isso que eu estou querendo dizer para você, Aline, pessoal, para vocês, que é um sistema interacional. Porque, de um lado, eu tenho que, em determinado momento na nossa história recente, o Poder Judiciário começou a atuar na concretização de direitos fundamentais, certo? E o Supremo, então, começou a fazer isso mesmo. E nessa mesma toada, como no nosso sistema brasileiro, todos os juízes devem aplicar a Constituição, isso passou a ser feito não apenas pelo Supremo, mas pelos juízes do Brasil inteiro, certo? E isso passou a ser pensado, Aline, pessoal, pelo legislador e pelo próprio administrador público como algo positivo. Por quê? Porque todas as decisões difíceis, não raro, a gente vê que o administrador ou o próprio legislador aguarda a tomada dessa decisão pelo juiz, pelo Poder Judiciário. Né? Então, assim, por exemplo, agora nesse contexto da pandemia, não raro, vocês aí do Brasil inteiro que estão nos assistindo já devem ter visto. Prefeito ou governador vai à televisão e diz assim, olha, então, gente, o assunto e tal, mas a gente vai respeitar a decisão do juiz. Né? Ou seja, essa decisão do magistrado acaba servindo para o administrador e assim também para o legislador, quase como que uma espécie de salvo-conduto. Né? Então, talvez estejamos diante de em uma situação como essa, diante vamos chamar assim, de algo novo. O contexto da pandemia é novo para todo mundo. A gente não sabe nem como é que a gente vai sair desse momento terrível que a gente está passando na nossa vida, todos nós aqui, né? Mas acaba sendo um espaço para atuação, uma postura mais proativa, vamos chamar assim, do Poder Judiciário. Veja, não vamos confundir ativismo judicial com judicialização da política, por exemplo. Né? A judicialização da política no contexto brasileiro é algo de alguma maneira inevitável, porque a nossa Constituição
ela é extremamente ampla. Então, a Constituição brasileira trata de praticamente tudo da nossa vida, né? Qualquer problema que você tiver na sua vida, problema familiar, problema de direito à propriedade, problema contratual, problema com o Estado, de algum modo, tudo isso vai estar na Constituição, né? E a partir do momento que a gente deu esse tipo de interpretação à Constituição, os juízes começam a aplicar a Constituição dessa maneira, os outros órgãos eles vão se conformando a isso também. Porque é cômodo. Tem uma expressão que foi empregada pelo Niklas Luhmann. Ele diz assim, que toda vez que o juiz faz aquilo que o administrador deveria ter feito, né, o juiz atrai para si a cólera do povo. Então, olha só, é mais cômodo, às vezes, para o administrador deixar para o Supremo Tribunal Federal decidir se vai fechar o comércio ou não vai fechar o comércio. Porque daí ele, prefeito, ou ele, governador, por exemplo, ele diz, bom, estou respeitando a decisão aqui do tribunal. Então, a gente tem problemas, eu estava vendo o noticiário, né? O pessoal que está aí no Rio de Janeiro, que está nos assistindo, certamente vai ter dados mais precisos, mas parece que está havendo um conflito nesse momento, lá no estado do Rio de Janeiro, entre normas emitidas pelo governador e normas emitidas por prefeitos de algumas cidades. Isso, evidentemente, vai acabar sendo judicializado. E algum juiz vai acabar decidindo qual das duas vale e por que vale em determinado caso, em determinado contexto, né? Eu tenho uma questão. É que aqui para mim não aparecem as perguntas. As perguntas não aparecem aqui para mim. Eu tenho uma questão Pode que eu achei falando. muito interessante. O Dr. Sidney perguntou se nestes casos há usurpação de competência. Excelente pergunta, Dr. Sidney. Excelente pergunta. Porque, note, de acordo com o nosso modelo, pelo menos o modelo que é adotado pela nossa Constituição, esses órgãos que a Constituição chama de poderes, eles são independentes, mas harmônicos entre si. O problema todo está em se saber se esses lindes, essas separações, né, de atividades, se essas separações estão suficientemente claras para nós na Constituição. Ou seja, o legislativo apenas legisla, o juiz apenas julga, e o poder executivo apenas administra, etc. e tal, né? Isso está suficientemente claro? Porque, note, uma vez nós termos assumido como verdadeira a ideia, correta, melhor dizendo, a ideia, de que a Constituição Federal deve ser aplicada diretamente. Uma vez se nós concordamos com a ideia, isso está inclusive na lei hoje, que na ausência de regra que permita a fruição de direitos fundamentais, o Supremo mesmo, no julgamento do mandado de injunção, né, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele pode prover meios de fruição desses direitos fundamentais. Inegavelmente, o Supremo Tribunal Federal, isso vai acabar valendo mutatis mutandis para os juízes do Brasil inteiro como um todo mesmo, ele acaba fazendo as vezes do legislador. Ele acaba fazendo aquilo que o legislador deveria ter feito, né? Exemplo disso, veja uma coisa que me parece que é interessante. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, antes da pandemia, que tratou de um problema atinente à criminalização da homofobia, da transfobia e assim sucessivamente. Vejam, o ministro Fachin, ele disse que não, que eles não estavam criando um crime novo ali. Mas, à luz do direito penal, muitos de nós podem considerar, como de fato muita gente considera, que o Supremo, naquele caso, se valeu de uma analogia em malam partem. O Supremo Tribunal Federal teria passado por cima daquele dispositivo do artigo 5º que estabelece que não pode haver crime sem lei anterior que preveja isso. E quando o Supremo Tribunal Federal aplicou uma lei anterior por analogia para dizer que o crime de homofobia também se enquadraria ali, que seria um tipo de racismo social e tal, né? Me parece, e a justificativa do Supremo Tribunal Federal para a realização dos direitos fundamentais naquele caso ali, então foi uma decisão manipulativa, né? Aditiva, a meu ver, pelo menos, né? Proferida pelo Supremo Tribunal Federal, se justificou exatamente nisso, na realização de direitos fundamentais que não eram ou não poderiam, ou não estavam em condições
de fruição, vamos chamar assim, pelas pessoas, porque o legislador era omisso, né? Agora, notem, sempre que o Poder Judiciário faz isso, ele faz aquilo que talvez o administrador deveria ter feito, o legislador deveria ter feito, ele foge, entre aspas, da casinha mesmo. Porque ele acaba realizando juízos de valor que não são próprios de juízos de valor de um juiz propriamente dito, do judiciário propriamente dito. Porque ele acaba trazendo para o discurso jurídico aspectos, por exemplo, como relacionados ao que é mais conveniente, o que é mais apropriado, o que é melhor para a sociedade, né? Ora, saber o que é melhor para a sociedade não é necessariamente algo que deva ser decidido pelo juiz, é algo que talvez deva ser decidido pelo administrador. Só que daí, elementos como esse acabam fazendo ou acabam entrando no discurso jurídico, né? Então, por isso que não raro a gente vê decisões proferidas pelos magistrados. Veja, não vai que nesse ponto particularmente não vai uma crítica, é apenas um reconhecimento de uma realidade, de algo que vem acontecendo. Decisões proferidas pelos juízes sobre aspectos morais das nossas vidas. Questões mais relacionadas à moral, por exemplo, do que relacionadas ao direito. Né? Eu acabo usando para decidir questões que seriam exclusivamente jurídicas. Então, seria apenas o caso de eu checar se isso está em conformidade com a lei. Eu acabo trazendo para a minha decisão argumentos de censura moral. Isso é ético, isso não é ético, isso pode, isso não pode. Não à luz do direito, mas porque eu não concordo com a sua postura. Né? Veja, isso não é escondido de ninguém. Basta a gente assistir às sessões que o Supremo Tribunal Federal realiza ao vivo. É transmitido no canal do Supremo no YouTube. Né? Então, esses juízos que talvez a gente pudesse ver realizados de uma maneira mais apropriada se nós estivéssemos assistindo um senador falando, ou um deputado federal falando, ou talvez um governador, ou o presidente, ou o prefeito falando, a gente acaba ouvindo de um magistrado. Né? Então, notem, isso é absolutamente criticável? Não necessariamente. Se a gente assume aquilo que lá atrás o próprio professor Zé Afonso da Silva falou, depois o professor Celso de Mello, o ministro Celso de Mello falou, a gente percebe que o que é ativismo vem sendo, por assim dizer, vem evoluindo à medida em que vão evoluindo as formas de inconstitucionalidade por ação ou omissão. E agora, aí a gente chega num assunto, Aline, que é muito polêmico, eu não sei se você me autoriza a falar de algo que é muito polêmico, mas aí a gente chega no último estágio, vamos chamar assim, no último sentido de que é mais recente. Hoje se discute muito, no mundo inteiro, sobre um fenômeno chamado de democracia iliberal. O que seria essa democracia iliberal? Né? Seria uma democracia, mas não uma democracia liberal. Seria uma democracia na forma. Então, nós elegemos nossos representantes, nós elegemos os nossos administradores públicos, o chefe do poder executivo, por exemplo, mas haveria uma democracia formal porque os meus direitos fundamentais não seriam necessariamente respeitados. Então, isso seria democracia iliberal. E essa democracia iliberal, ela se manifesta preponderantemente através de dois aspectos, ou de duas formas, vamos dizer assim. O primeiro, porque é mais grave, é chamado de constitucionalismo abusivo. O que é o constitucionalismo abusivo? Ocorre o constitucionalismo abusivo, por exemplo, quando o legislador lato sensu aprova emendas constitucionais ou, em situações mais radicais, até mesmo uma nova Constituição, a pretexto de realizar direitos fundamentais. Veja, pessoal, eu argumento que estou realizando direitos fundamentais, daí eu aprovo uma emenda constitucional que, na verdade, em substância, corrói direitos fundamentais. Isso é o chamado constitucionalismo abusivo. E a outra forma, que isso no mundo é a expressão que vem sendo empregada, e inclusive aqui entre nós no Brasil, é o chamado legalismo autocrático. O que é o legalismo autocrático? Isso daí não é mudança na Constituição, mas é mudança nas leis, é a atitude, por exemplo, do administrador público, seja presidente, governador, prefeito e tal,
através de decretos, por exemplo, em que, a pretexto de realizar direitos previstos na Constituição, ele vai corroendo direitos previstos na Constituição. Essas expressões que eu estou usando aqui com vocês agora, e que eu cito nos meus livros também, vêm sendo citadas cada vez mais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente chega, pessoal, em um momento muito peculiar da nossa ideia. Para quem gosta de direito constitucional, é maravilhoso a gente estar vivenciando isso. Por quê? Porque a gente está percebendo a existência de novas formas de violação à Constituição, por ação ou por omissão, para as quais nós não pensamos ainda em técnicas de controle de constitucionalidade adequadas. Então, você percebe às vezes, claro, estou falando isso aqui com uma linguagem bastante livre para nós, mas a gente percebe às vezes que os próprios juízes do Supremo Tribunal Federal, eles meio que estão aprendendo a lidar com isso. Tem um livro, não sei, muitos dos que estão aqui certamente já leram, chama 100 Anos de Solidão, um livro do Gabriel Garcia Marques. Daí, quando ele começa o livro dele, ele fala assim, isso aqui aconteceu em Macondo, numa época em que as coisas não tinham um nome, e para se referir a elas, a gente precisava apontar com o dedo. Veja, para certas violações à Constituição hoje, como essas, imagine, o que é legalismo autocrático? Acontece, por exemplo, quando o prefeito, o governador, ou o presidente, ou o próprio legislador, pé ante pé, pouco a pouco, através de atos sucessivos, mas olhados em seu conjunto, né, eles têm um propósito ali lá na frente, nós estamos corroendo direitos fundamentais. Mas isso não se manifesta, pessoal, numa lei claramente inconstitucional, sabe? Isso vai acabar se manifestando quando você olha para o todo. Você olha assim e fala assim, não sei não, esse governador aí, com isso tudo que ele vem fazendo, ele diz que está realizando direitos fundamentais, mas ele está acabando, né, com os direitos fundamentais. Né? Ele está acabando com a democracia, ele está acabando com a liberdade, ele está acabando com a saúde das pessoas. Né? Então, veja, isso não por uma lei, por exemplo, ou uma medida provisória, ou um só decreto, mas poucos atos que vão ali e olhados em seu conjunto, você percebe, isso aqui é manifestação de legalismo autocrático. É um desafio. Como controlar a constitucionalidade dessas normas? Porque, note, o judiciário não tem como dizer, não, eu não faço. Eu até acho interessante quando alguns de nós dizem assim, não, o juiz tem que ter uma postura de autocontenção. O Supremo Tribunal Federal tem que ter uma postura de autocontenção. Eu concordo com essa ideia. O Supremo, assim como os juízes, os tribunais, eles não podem e não devem invadir a esfera de atuação de outros poderes, mesmo porque essa atuação nunca vai se dar de maneira perfeita. Mas, veja, a Constituição prevê direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição estabelece que a lei não excluirá do poder judiciário, da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça a direito. Então, nesse contexto, o Poder Judiciário não tem saída. Diante de uma omissão deliberada do Poder Executivo, do Poder Legislativo, por exemplo, ou diante de uma atuação positiva, de atos positivos, né? Ação positiva, orquestrados, organizados pelo administrador público, por exemplo, que corroem direitos fundamentais, o juiz não tem saída, ele tem que agir. Ainda que as técnicas novas de controle de constitucionalidade não tenham sido suficientemente desenhadas pela doutrina. Isso está tudo em construção. Faleceu há pouco tempo, Zygmunt Bauman, ele tem uma frase que eu acho muito feliz, que ele deu numa entrevista que está no YouTube, inclusive o pessoal pode pesquisar. Ele chama esse momento... Na verdade, veja, olha só, ele usou essa expressão, Aline, pessoal, bem antes da Covid. E ele dizia o seguinte, que nós vivemos em um interregno. Disse isso lá em 2012, mais ou menos, por aí. Nós vivemos em um interregno, que significa o seguinte, que as formas de pensar com as quais a gente estava habituado já não resolvem os problemas que a gente tem hoje. Certo? E as novas formas de pensar, dizia o professor Zygmunt Bauman, falecido há pouco tempo, as novas formas de pensar ainda não foram inventadas. Veja a encrenca em que a gente estava, Aline. E daí vem a pandemia.
E vem a pandemia num contexto que a gente já vinha, um contexto esquisito, vamos chamar assim, né? Porque tudo muito nebuloso, essa ideia de ativismo judicial a gente já vinha discutindo, quais os limites de atuação entre judiciário executivo, judiciário legislativo, o que é que pode ser controlado pelo juiz, o que é que não pode. E daí vem a pandemia que pega todo mundo, literalmente o mundo inteiro, diante de algo novo. E aqui no Brasil a gente viu um sem número de reações, né? Não sei se vocês se lembram, porque essa lei, embora importante, ela acabou sendo esvaziada, vamos chamar assim, pelos vetos. Mas, por exemplo, aquela lei 14.010 que disciplinou as relações de direito privado durante a pandemia, né? Foi uma tentativa do legislador de encapsular, vamos chamar assim, a realidade num mundo seguro. Daí o legislador, com a lei 14.010, quis, do jeito dele, legislador, criar um ambiente seguro, segurança jurídica. Nossa, eu quantas vezes não ouvi o pessoal que estava trabalhando nesse projeto de lei, muito bem intencionado, eu acho que a intenção foi das melhores, em falar, não, ó, nesse caso aqui tem onerosidade excessiva, não tem onerosidade excessiva, vai caber a revisão dos contratos, não vai caber revisão, não vai caber... Enfim, um sem número de situações interessantes, né? O fato é, apesar e muitos dispositivos acabaram sendo vetados pelo presidente e tal, mas o fato é, essa ideia do legislador de querer disciplinar o todo da nossa vida, o todo da nossa realidade social e econômica, da nossa vida familiar, da nossa vida afetiva, né? Isso nunca dá certo. Agora, falando agora aqui só mais de perto com o pessoal do processo civil. Um dos artigos do CPC de 2015, que talvez tenha sido, se não o maior, um dos maiores fracassos do CPC de 2015, é o artigo do CPC de 2015, foi o artigo 1015. O artigo 1015 trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que é um rol taxativo, certo? Me parece inegável que é um rol taxativo. Quer dizer, também sobre isso se controverteu. Mas qual foi o problema ali? A meu ver, o maior problema. O legislador, nos incisos do artigo 1015 e no parágrafo único, tentou disciplinar uma a uma as situações em que ele, legislador, considerava relevantes nos processos para justificar daí então o cabimento do agravo de instrumento. Ora, mas o legislador tem condições, de alguma maneira, de encapsular a realidade? Digamos assim, só está no mundo que está aqui na lei? Claro que não. A nossa sociedade é extremamente complexa. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente complexa, né? Rica em detalhes. Aqueles que advogam na área de direito empresarial, como é o caso aqui no nosso escritório, né? Poxa, todo dia aparece uma situação nova, desafiadora, que a gente tem que estudar, pensar em saídas alternativas, né? Então, os problemas sociais e econômicos não são algo dado da natureza. Eles surgem a todo momento de uma maneira diferente, né? Eu me entusiasmei, desculpa de novo. Sim, tem mais uma dúvida aqui. A Kênia perguntou se você enxerga pontos mais positivos ou negativos no ativismo judicial. E aí... Bom... Uma questão complexa e vai ser a nossa última, veja assim, ó, tá perto. eu entendo... A gente tem muito tempo? Como é que a gente está de tempo? A gente tem mais uns 10 minutos antes de finalizar. Certo. Então, assim, ó, ótima pergunta de novo. A questão não é simples mesmo. Sabe por quê? Porque o ativismo judicial ele é indesejável. O ativismo judicial ele é indesejável, né? E tenho a impressão de que os juízes, de uma maneira geral, não todos, ok? Mas de uma maneira geral, eles não querem o ativismo, né? Mas a gente percebe que essa postura mais proativa é manifestada por muitos. Então, por exemplo, a gente tem no STJ, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que defende, ele escreve isso em vários textos acadêmicos dele, de uma maneira muito bem fundamentada. Ele defende que o Supremo Tribunal Federal deveria adotar uma postura, vamos chamar assim, ele usa mais ou menos essa expressão, de iluminar o futuro, né? De apontar qual caminho a ser seguido pela sociedade no futuro e tal. Veja,
a meu ver, respeitosamente, eu também já escrevi isso, não é esse o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí tem que ser o papel do legislador, do administrador, cada um ocupando os seus lugares, vamos chamar assim. Mas isso, por outro lado, também, eu digo para vocês, não é algo tão simples. Por quê? Porque esses valores, olha só, a gente reconheceu lá atrás que a Constituição tem que ser aplicada diretamente, etc, etc, etc. Esses valores morais, de algum modo, eles foram transpostos para a Constituição e transpostos para a lei ordinária também, né? Então a gente citou um exemplo há pouco ali, né, Aline, da dignidade da pessoa humana. Ok. Agora vamos lá para o Código Civil. O Código Civil, lá no artigo, salvo engano, 2035, parágrafo único, ele diz que os contratos é nula a cláusula que ferir a função social do contrato. Ora, o que significa função social do contrato? Eu escrevo, eu tenho um Código Civil comentado que também vai sair numa das próximas semanas aí pela editora Revistas Tribunais. Escrevo com autoria com um querido amigo, que é juiz aqui no Paraná também, Fábio Caldas de Araújo, que é professor comigo aqui na universidade. Veja, essa expressão não é de fácil definição, certo? É uma cláusula geral. É uma expressão, essa cláusula geral, né? Uma expressão que contém textos vagos ou indeterminados. E quando o legislador, seja o constituinte, seja o legislador ordinário, ele se vale de textos vagos ou indeterminados, isso automaticamente aumenta o poder de interpretação do outro lado, que é o juiz. Porque note, o texto legal, ele pode ser genérico. O texto legal pode ser vago. Mas a sentença judicial não pode ser vaga. Né? Aliás, tem até uma disposição expressa nesse sentido no CPC. A sentença tem que ser certa, ainda que decida a relação condicional. Então, o juiz não pode proferir uma sentença vaga, indeterminada. Né? Isso é uma coisa interessante. Se a gente olhar os históricos ali daqueles que elaboraram a nossa Constituição, por que é que, às vezes, a Constituição não é muito clara sobre qual direito prevalece sobre o outro? Né? Se vocês lerem os textos mesmo dos debates, em muitos casos, se chegava a um texto vago e se colocava aquele texto vago na Constituição, isso certamente acaba valendo para a lei. Por quê? Porque aqueles que estavam fazendo o texto constitucional, e assim também aqueles que fazem a lei, eles não chegam a um acordo. Então, por exemplo, Aline, você defende o setor empresarial X, eu defendo o setor agrícola Y, ou o setor do consumidor Y, por exemplo. E nós estamos em conflito. Você, deputada ou senadora, que defende isso lá, e eu, deputado ou senador, que defendo esse outro lado aqui. Não chegamos no acordo, mas a lei tem que sair. Qual é a alternativa legislativa apropriada? Não resolvemos nada. A gente deixa na lei, por exemplo, que vamos observar quando tivermos que decretar, quando tivermos que trabalhar com recuperação judicial da empresa, a gente vai observar, por um lado, o melhor interesse dos credores, mas, por outro lado, a função social da empresa. O que é isso? São princípios que se chocam e vai ser o juiz, no caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, que é quem interpreta a lei federal, no caso concreto, que vai ter que sair tateando ali, criando conceitos e deliberando e criando enunciados que acabam fazendo, às vezes, daquilo que o legislador deveria ter feito. Né? Então, aqui no nosso escritório, a gente tem, sei lá, mais de 200 processos de recuperação judicial de empresa. A gente advoga... E todo dia é problema assim. O que é bem essencial para a empresa? Né? Então, aqueles que advogam nessa área não, são discussões intermináveis, para daí discutir qual juiz pode decidir a respeito disso e tal. Então, às vezes, o legislador ele utiliza o recurso do conceito vago indeterminado e o coloca na lei porque ele quer que aquela lei dele seja perene, dure muito tempo. Então, exemplo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que anula a cláusula abusiva. Daí você vai ver os comentaristas, tem até obras que são dos autores do anteprojeto, né? Você vai ler os comentaristas, eles dizem assim,
Não, isso daqui a gente usou que anula a cláusula abusiva e não disse o que é cláusula abusiva, porque isso vai, ao longo do tempo, vai mudar o que é uma cláusula abusiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é que quando os legisladores não chegam a um consenso, eles recorrem ao texto vago porque eles mesmos não querem se comprometer, né? Então fica aquela discussão. É mais ou menos como aquela coisa que a gente fala assim, ó, na volta a gente compra, né? Ou seja, você já decidiu uma coisa, mas não diz isso expressamente. E vai para o juiz decidir. E o juiz, à luz do artigo 5º, inciso 35, ele não pode deixar de decidir, ele não tem saída, né? E aí a gente chega nesse estado em que a gente está aqui. Nossa, professor, foi assim, uma tremenda aula. Muito obrigada. Imagina. Se quiser se despedir do pessoal também, fica à vontade. A gente falou praticamente há 1 hora, né? Sim. Olha, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, eu agradeço demais a editora Revista dos Tribunais pela parceria, já de bem mais de 20 anos, com os nossos livros. Né? Os livros estão saindo aí, o CPC comentado, Constituição comentada, Código Civil comentado, curso de Direito Civil, curso de Direito Processual Civil Moderno. Eu agradeço a você, Aline, a gentileza de ter estado aqui comigo. Agradeço a todo mundo da editora Revista dos Tribunais que tem trabalhado aí com muita paciência comigo, né, nos livros e tal. Tem que ser muito paciente mesmo, porque eu faço quase tudo sozinho mesmo, né? Eu escrevo sozinho, salvo quando eu escrevo com autoria com o Fábio, então dá bastante trabalho mesmo. E agradeço sobretudo a vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. O meu contato, né, nas redes sociais é Professor Medina, ou Prof. Medina. Então, aquilo que a gente não tiver conseguido responder aqui, fiquem à vontade para enviar mensagens. Vocês vão me encontrar aí no Twitter, no Instagram, no Facebook e outras redes aí. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e fico à disposição. E eu não poderia deixar de encerrar sem manifestar, pessoal, aqui, desculpa, Aline, toda a nossa preocupação, nossa tristeza, nossa solidariedade, né, com todo mundo que está passando, o que está passando aí nesses dias pela Covid. Aqui em casa mesmo, eu e a Janaína, que também escreve, né, comigo ali pela RT, tivemos Covid, foi difícil na época, a gente se recuperou, mas, né, não deixa de ser difícil e, infelizmente, a gente vê tanta gente aí perdendo a vida por causa disso. Então, peço às autoridades aí que providenciem o máximo de vacinas, né, para esse povo todo e tomem medidas contra a Covid. Então, a todos que estão passando por isso, pessoal, minha solidariedade, recebam todos aí o meu abraço. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada, professor, foi excelente. E obrigada a todos que participaram conosco. E semana que vem teremos outra live. Muito obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.